iniciou suas atividades em dezembro de 2010. Nosso trabalho consiste em ajudar pessoas que desejam abandonar os vícios do álcool e das drogas, em um ambiente de tranquilidade e paz, com uma equipe responsável e amiga. Oferecemos atividades diversas no dia a dia e a oportunidade para uma nova maneira de viver. Se você conhece alguém que precise desse tipo de ajuda, entre em contato conosco. Olá, boa noite a todos vocês que estão acompanhando agora ao vivo pela TV LP, pelo Facebook, o projeto É Preciso Saber, com a 8ª entrevista ao vivo desse projeto de conscientização sobre o uso de drogas aqui no município de Lençóis Paulista. Em parceria com o CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, iniciamos a nossa 8ª entrevista, recebendo hoje aqui com muita alegria o psicólogo Danilo Santiloni, amigo nosso, parceiro no Conselho Municipal sobre Drogas, funcionário público, atende como psicólogo lá no CRAS da SECAP e também trabalha na Clínica Libertar, além de ter uma clínica também particular. Seja muito bem-vindo aqui, Danilo. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Bom, vocês que estão aí nos acompanhando, gostaria de, antes de iniciarmos as nossas perguntas ao Danilo, gostaria que você compartilhasse, chamasse outros colegas seus, amigos, para poderem acompanhar essa entrevista e adquirir mais conhecimentos. Esse projeto que nós temos desenvolvido em parceria com a TV LP e também com a SOS Consultoria, que nos ajuda em toda a estruturação desse projeto, nós gostaríamos de transmitir a vocês informações importantes. Informações que ajudarão no cuidado dos filhos, ajudarão vocês, crianças e adolescentes, a compreenderem melhor os riscos do uso do álcool e das drogas e de todos os perigos que rondam o dia a dia da nossa vida e como lidar com isso. Não se enclausurando, não ficando ali trancado dentro de um quarto, mas também tendo muita cautela por onde você anda e com quem você anda. E por isso o Danilo hoje está aqui, tem uma vasta experiência já aí nesse assunto também com adolescentes que tiverem envolvimento com o uso de álcool e outras drogas, além de também atender pessoas que já têm uma certa idade e que hoje têm várias dificuldades na sua saúde e no seu convívio por causa do uso abusivo de álcool e drogas. Então, sobre isso nós vamos conversar hoje com o Danilo, sobre situações que as famílias e a sociedade como um todo pode ajudar as crianças e adolescentes a se precaverem, a terem muita atenção para não cair na armadilha do uso das drogas. Bom, Danilo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Nós vamos ter aqui 3 blocos de perguntas, 2 perguntas cada bloco. Vocês que estão nos assistindo poderão mandar perguntas também aí no Facebook. Lá no segundo, terceiro bloco, Danilo estará aqui nos ajudando a responder. Então nós precisamos o quê? Que você participe, tá bom? Então a primeira pergunta, Danilo. Diante da ameaça, o medo que ronda todas as famílias, o risco dos adolescentes, nossos filhos, eu tenho 3 meninas adolescentes já, o risco de experimentar o uso das drogas, da bebida de uma maneira abusiva, quais as maiores dificuldades e bloqueio que os filhos encontram para conversar sobre este problema com os pais, no seu ponto de vista como psicólogo? A gente precisa entender um pouquinho o que é a droga, para a gente começar a falar de proteção, falar de família. A droga hoje em dia, ela causa uma destruição, vem causando uma destruição na nossa sociedade que é invisível muitas das vezes. E a droga, às vezes, ela começa a destruir aquele jovem dentro da própria casa. A casa começa a ser o local de risco dele. Ao invés de ser um local de proteção, pode estar provocando uma situação de risco. Como é que eu provoco essa situação de risco dentro da minha casa? Eu tendo bebida em casa, eu bebendo com meus filhos perto, eu oferecer bebida, pedir para ir buscar bebida na geladeira, isso é um exemplo. É um estímulo. Um estímulo. Acaba se tornando um hábito, Quando você estimula muito uma criança ou adolescente, você vai despertando o que neles? Curiosidade.
né? Às vezes um cigarro que o pai e a mãe fumam, o avô, a avó fumam, não despertaria tanto atenção se não fosse tão exposta a isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que o perigo de exposição só está fora de casa, mas dentro de casa também está muito presente. Uma coisa que a gente observa, e até mesmo dentro do projeto é preciso saber, que nós já estamos com 17 episódios no site, né? E dentro desses 17 episódios nós temos abordado várias situações. E algumas pesquisas que a gente viu falam que todo mundo tem essa preocupação com o uso do álcool e as drogas, mas nem todos conseguem dialogar com os filhos sobre isso. E aí aqui a gente está vendo assim, também os filhos, será que eles criam um bloqueio, têm um medo, um receio de falar com os pais sobre o assunto? Além desse problema, né, do mau exemplo, mas de repente não, a casa é tranquila e tem esse bloqueio. Como será quebrar isso? A droga geralmente é um assunto proibido, né? É um assunto que a gente tem medo de falar. Mas o que causa medo na família para que ela fale com aquele filho sobre a droga? É falta de conhecimento. Certo. Né? É falta de conhecer o que é a droga, de conhecer as consequências que ela faz, de mostrar as perdas que ela provoca. Então, se o pai e a mãe, ou este familiar que está próximo, ele conseguir adquirir conhecimento, né, ele consegue passar isso de uma forma mais fácil. É muito mais fácil de você conseguir se comunicar com teu filho se você conhece aquele assunto. É por isso que, olha, eu estou dizendo a vocês que estão nos assistindo, inclusive quero mandar um abraço lá para o Dorival e para a Fátima, que estão na Alemanha e disseram que estariam assistindo a gente aqui hoje. Um abraço para vocês, nossos amigos aqui. Então, veja bem, pessoal, o projeto É Preciso Saber quer trazer esse conhecimento a vocês. Essa é a importância do nosso bate-papo. Então, uma das coisas que muitas vezes os filhos, né, pelo que eu entendi, Dani, é que, por um exemplo, uma vez numa palestra, um menino falou assim na escola: ô meu, como que eu vou ouvir meu pai se meu pai falou para mim, você tá cheirando maconha? Tá fumando cocaína? Tá tudo no avesso, né? Então essa falta de conhecimento. Então fica a dica aqui do psicólogo Danilo, que buscar conhecimento, e isso pode ser encontrado inclusive no nosso site aí, uma bagagem de conhecimento que a gente está tentando pôr aqui a todos que queiram, que tenham esse interesse, que vai ajudar muito os pais a puxarem o assunto e tocarem nesse assunto tão delicado. Sim. E a gente começa pelo exemplo, né? O pai, ele tem que ser o exemplo de educação para o filho. Eu tive um caso em clínica de que eu tentando mostrar para o adolescente os prejuízos que a maconha causava, e ele chegava para mim e falava: não, isso não é verdade. Não, eu falei assim: mas espera aí, eu tô te falando. Quantos anos? 16 anos. 16 anos. Eu falei: mas eu tô te falando, né, não de uma pessoa que usa, mas uma pessoa que estuda o assunto. Eu falei assim: tem muitos prejuízos. Ele falou: não tem. E insistiu comigo nisso. Até que ele chegou para mim e ele abriu. Meu pai fuma desde os 12 anos de idade, hoje está com 35. Se tornou algo natural e aí o menino achou que era normal. E fumava junto com o pai. Né? Então, assim, nós sabemos que se a gente pegar a fisiologia humana, principalmente a do nosso cérebro, algumas drogas, elas vão modificando o funcionamento, vai ativando áreas de nosso cérebro que deixa a gente mais fácil, né, mais aberto para novas drogas. No caso, a maconha, ela é uma dessas, que ela modifica o funcionamento do cérebro, faz com que aquela pessoa que está usando, aquele adolescente que usa, que é geralmente o início de uso, é na adolescência, ele vá ficando preparado para correr o risco de assumir uma droga ou conhecer uma droga mais forte. E aí a gente começa a entrar numa fase que são as doenças que são desenvolvidas pelo consumo de tal substância química. Né? Quando chegou em doença, aí a gente tem que entrar, como a princípio, antes nós estávamos conversando, né? Às vezes tem que fazer uma internação, ou nós temos que entrar com medicação pesada para combater o efeito da droga. Então aí você começa devagarzinho perdendo esse adolescente, né? Que era uma coisa que simplesmente era
prazer, um barato, alguma coisa assim, começou a se transformar numa doença e vai perder o controle. Isso é certo. A segunda pergunta, Danilo, ela tá mais ou menos, tem a ver com isso que você abordou. Talvez alguma outra situação de risco você pode elencar aqui para a gente reforçar o assunto. Até os 18 anos, os pais são plenamente responsáveis por esse adolescente. É isso mesmo, né? Legislação reza isso. Nós temos o ECA, né, que diz isso. Exato. O pai sendo omisso, nós vimos aqui um exemplo de situação de risco que o pai coloca o filho, de repente, usando um tipo de droga e com o filho, muitas vezes com uma cerveja, né, ou qualquer outra situação, um cigarro mesmo. São drogas lícitas, o cigarro, mas no caso, ou a cerveja, ela é proibida menor de idade tomar. Inclusive é legislação também, né? Eu entregar, de repente o adolescente nem tomou, mas eu entregar a latinha para ele, eu estou cometendo um crime. Quais outras situações de risco um pai omisso, né, ele pode também pôr o filho em situação de risco? Uma coisa simples, né? Que às vezes a gente não percebe isto, mas é deixar o filho com um período do dia muito ocioso. Muito tempo em celular. Muito tempo em celular, ou eu só tenho a escola para ir como compromisso, eu não assumo compromissos dentro de casa, eu não assumo os compromissos na comunidade. Então aquele adolescente que ele tem muita liberdade, né, eu costumo dizer, né, que o adolescente com liberdade, ele é na verdade um caminhão sem freio. Então assim, coisas simples como colocar o adolescente para estudar no período que está ocioso, né? Estou na escola. Pô, o município tem vários cursos que é fornecido de graça. Né? Inclusive, no nosso outdoor desse mês, a gente pontuou isso. Crianças, adolescentes, busque praticar esporte, busque a cultura da sua cidade, faça algo mais. Né? E se o adolescente não está estudando naquele período que ele está ocioso, ele está onde? Na rua. Certo. Né? Na rua tem coisas boas? Entendi. Essa é uma pergunta que eu deixo. Né? Tem coisas boas? Tem. Mas a oferta de coisas que não é bom, principalmente naquela idade de adolescência, onde ele quer fazer parte de um grupo, ele quer ser diferente, ele quer contrariar religiões, né? Ele quer fazer tudo do jeito dele, que na verdade isso nada mais é do que a criança se transformando num adolescente, né? Quase adulto. Então imagina é natural, normal. Se a gente pensar na nossa infância, né? Ela demora praticamente até os 12 anos. Adolescência, quanto tempo tem em anos? Poucos. 5, 6 anos. Sim. Então é muita transformação em pouco tempo. E se a gente não proteger esse adolescente, a gente perde ele para a droga hoje em dia. E a droga é algo que está na esquina da nossa casa, em locais que a gente nem imagina. Não tem mais aquele perfil de que é no beco, é na vila tal, é não sei aonde. Qualquer local, qualquer lugar, qualquer círculo social é capaz de se encontrar o uso de drogas ali. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e aí eu deixo a minha solicitação para vocês aqui. Façam perguntas, participem da nossa programação aqui, isso vai nos ajudar, vai enriquecer, né, esse momento de entrevista com o Danilo, tá bom? Durante esse intervalo, nós sempre temos colocado aqui pequenos trechos dos episódios que nós já temos aí no site tvlp.com.br/é preciso saber. Hoje nós vamos ver um trechinho do episódio 10, 11 e 12. Então agora você fica aí com o episódio, parte do episódio 10, experimentação, uso, abuso e dependência química. Um processo que é progressivo, contínuo e que a gente está disposto aí a trazer informação para nem iniciar o consumo. Mas se acaso vier o consumo, você fique atento para não cair na armadilha e de repente se tornar um dependente químico, tá bom? A gente volta já, manda aí as suas perguntas que nós ficaremos muito satisfeitos, felizes com isso, tá bom? Um abraço. A CAP iniciou suas atividades em dezembro de 2010. Nosso trabalho consiste em ajudar pessoas que desejam abandonar os vícios do álcool e das drogas, em um ambiente de tranquilidade e paz, com uma equipe responsável e amiga,
Oferecemos atividades diversas no dia a dia e a oportunidade para uma nova maneira de viver. Se você conhece alguém que precise desse tipo de ajuda, entre em contato conosco. Tudo tem seu início. Quando chegamos ao mundo, necessitamos de diversos cuidados para que possamos sobreviver. Neste momento, ainda não somos capazes de cuidar de nós mesmos, e a vida se mostra frágil e ao mesmo tempo cheia de desafios. E aprendemos algo muito importante logo de início: experimentar. E percebemos que experimentar o mundo e as coisas à nossa volta, sentimentos e sensações, fazem parte da vida. Por vezes, essas experiências são muito boas, divertidas e até prazerosas. Outras experiências já não são assim tão agradáveis. Pois bem, em muitos outros momentos da nossa existência continuará sendo assim. É claro que à medida que vamos crescendo, nos tornamos capazes de fazer sozinhos diversas tarefas, tais como tomar banho, brincar, estudar, fazer amigos, usar o celular, o computador, se alimentar. Então, nem sempre é assim tão fácil, né? Aliás, a experiência do primeiro beijo de namorar também não é nada fácil. Até porque depende de você já ter idade para isso, além de sua mãe permitir. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa 8ª entrevista ao vivo, recebendo hoje Danilo Santiloni, psicólogo da nossa Prefeitura Municipal, também trabalha lá na Libertar e atende na sua clínica também. Quero agradecer a Elizabeth Dias, a Márcia Santos, Fátima Gonçalves, a Kelly Rodrigues, o Denis Robert Bueno, a Lia Oliveira. Muito obrigado por vocês estarem aí curtindo, participando. E eu quero voltar esse bloco aqui, Danilo, com uma pergunta importante para todos nós. A Elizabeth faz a seguinte pergunta: qual é o comportamento do adolescente quando começa a usar drogas tipo maconha? O que a gente pode ajudar aí? Eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho com adolescentes aqui que começaram o uso lá dos seus 12, 13 anos de idade. O que eu consegui perceber, que eu acho que é uma dica importante para as famílias, primeira perda que eles começam a ter e apresentar não vai ser dentro de casa, vai ser na escola. Na escola eles vão começar a ter comportamentos de não mais prestar atenção na aula, não mais participar, começa a faltar, começa a não ficar o período todo que ele tem que permanecer naquela sala de aula. Então, o primeiro ponto que vai ser perceptível é fora de casa, né? Então, na escola, né, se a família, aí a gente volta na questão de proteção, né? Se a família usa a rede que existe, que a escola é uma rede de proteção também, sim, ela faz parte. Se a família está ligada com essa escola, está em contato com esses professores e diretores, ela vai conseguir perceber numa fase que é bem inicial. Então, vou trazer um exemplo dos adolescentes de medida socioeducativa aqui do município. É muito nítido quando o consumo de maconha começa e quando ele começa a parar de ir na escola. É algo ligado, né? É algo intimamente ligado, né? Então, a dica é essa: se começou a ter um comportamento desviado na escola, já começa a ficar atento que pode ter algum uso de substância psicoativa. Muita gente fala sobre também, agora dentro de casa, que o adolescente passa a comer que nem louco, embora isso é uma fase que eu acho que faz parte, né, da vida da adolescência. Mas é algo mais ainda
Às vezes são algumas características físicas que você começa a perceber, né? O olho avermelhado do adolescente. Só que eles usam colírio, diz que usa colírio e aí ameniza a situação. Pode disfarçar. Mas uma coisa que é fácil perceber, ele vai começar a ter problema de memória para o uso da maconha. A memória breve, aquela memória curta, de eu pegar um copo, colocar aqui, conversar com o pastor, de repente não sei onde eu deixei o copo, vocês vão começar a perceber isso. É uma chave que ele coloca num lugar, de repente ele esquece. Então, compromissos que você marcou, ele começa a esquecer. Isso já demonstra um uso um pouco mais abusivo da maconha. Abusivo, quando eu falo, eu estou falando de 2, 3 vezes por semana. Né? Agora, aquele adolescente que já usa, aquela pessoa que usa constantemente ou diariamente, já traz muito mais perdas, né? Bem significativas, e vai ser fácil ser descoberto. Então, eu acho que aqui a gente já entra até em parte com a resposta da terceira pergunta que a gente direcionaria ao Danilo aqui. Veja bem, a pergunta que a gente faz aqui é como que os pais eles podem romper bloqueios que os filhos fazem. Uma das coisas que eu já aprendi com você hoje aqui é que os pais tenham um conhecimento profundo sobre a questão das drogas, né? Mas como garantir que eles venham para perto e garantir essa proteção, que todo pai é responsável. Como fazer isso daí? Boa pergunta, né? Como é que eu chamo o jovem, o adolescente, para conviver com os pais, sendo que ele está na fase de sair para o mundo, né? Nós temos, se a gente pensar dentro da nossa rotina semanal, diária, eventos onde a gente realiza ele com a família. E o que está acontecendo nesses eventos? Por exemplo, eu vou num culto, eu vou numa igreja, né? Eu vou numa pastelaria com os meus filhos. Está se acabando isso. Não tem mais, né? É nesse momento que você consegue uma aproximação com o seu filho, né? E de uma forma que é no social, né? Naquele momento ali, onde vocês estão convivendo com os outros, que você vai começar a perceber que aquele adolescente ele é diferente do adolescente que eu conheço dentro de casa. Aquele adolescente que está convivendo ali na comunidade, você começa a perceber comportamentos diferentes que você não percebe dentro de casa. Então, uma coisa importante, sabe que eu como pastor, eu falo muitas vezes na igreja que eu faço parte sobre essa questão dos filhos ficarem em casa enquanto os pais vão para a igreja. Tá errado. É equívoco, né? Errado. Não é que a gente quer socar a ideia ali e tal, mas ele tem que estar junto. Vai chegar uma fase que ele vai decidir se ele vai querer continuar a ir ou não, se vai mudar de igreja. Como a escola é proteção, a igreja é proteção também. Ir para uma festa de aniversário sempre estar junto. Sim. Como você falou, numa lanchonete. Que legal. Ó, tá vendo? Coisa simples demais, mas que responde uma pergunta importante nossa aqui. Como os pais podem aproximar os filhos, trazer os filhos para perto. O pessoal lá fora tá louco para abraçar seu filho. Sim. Muitas vezes falta um abraço dentro de casa, não falta, Danilo? Demais, né? Porque hoje está todo mundo desligado, né? Eu falo que as relações hoje estão líquidas. Qualquer coisinha ela se desfaz. Nós estamos no celular também, estamos numa lanchonete, mas estamos aqui. Conversando, né? Às vezes está mandando mensagem pro outro que o tá outro ali. Tá do outro lado da mesa. Olha, isso tem que ser revisto, porque na verdade não é só o nosso projeto que está abordando essa temática, não. Isso é algo que está aí no dia a dia, a gente tem visto, né, a preocupação de muitos psicólogos, pessoas aí, né, da área aí de cuidado de outras pessoas, como que essa questão virtual tem atrapalhado bastante. E a virtualidade, né, ela tira o contato. Né? Você não tem mais aquela conversa com o filho, você não faz aquela escuta qualificada ali para você ver se pega algum desvio dele, algum comportamento inadequado, alguma postura que não é correta. Isso aqui está tirando o conviver, né? Bom, a quarta pergunta está próxima à terceira aqui também, né? Pais irresponsáveis devem conversar com os filhos sobre o risco do uso do álcool e da maconha na adolescência, de modo acolhedor ou bravo, né? Como evitar conflito aí nessa fase, porque é difícil. Muitas vezes o adolescente, principalmente quando começa o uso, parece que
fica um pouco mais rebelde, né? Então, quando nós falamos da maconha, né, essa rebeldia, essa questão dele não aceitar, não entender que aquilo pode ser um prejuízo para a saúde, faz parte dos sintomas do uso da maconha, que chama desrealização isso. Né? A maconha ela é uma droga perturbadora, o que significa? Né, que você pode ter delírios e alucinações usando ela. Né? Eu posso ter, achar que estou sendo perseguido, né? Eu posso ouvir coisas, sentir coisas que não estão existindo. Isso logo após o uso ou não? Assim, de repente uma frequência de uso, isso mesmo sem eu ter usado, eu posso ter A gente fala de intoxicação, a partir do momento que ele começa a estar intoxicado pela droga. Que aí já é algo abusivo, mesmo até se tornando já uma dependência. Se a pessoa nunca usou droga, no primeiro, por exemplo, no cigarro, na primeira tragada que ele der, ele já pode se intoxicar. O nosso corpo ele tem uma habilidade incrível, né, que ele se adapta. Então, às vezes, aquele efeito que a droga fez no primeiro momento, ele não vai conseguir no segundo, no terceiro, ele vai conseguir no quarto. Por isso que aumenta a quantidade. Porque o nosso corpo se adapta, ele resiste àquilo. Então esse é o grande perigo da droga, né? E é grande ilusão que ela causa, né, em quem usa, que tem um controle. Como conseguir, de repente, eu como pai de 3 adolescentes, de repente percebo o uso de alguma delas, e como fazer para evitar conflito na conversa? O que você pode me ajudar aí? Ajudar a mim e aos demais. Né? O conflito já é difícil, né? Porque é um assunto que é proibido. Então, às vezes, vai ter resistência dos dois lados para conversar. Então, o pai, quando percebe que um filho fez o uso ou está com o comportamento de quem está usando, você quer ir que nem louco para cima dele para acabar com aquilo. E aí a gente esquece de conversar, a gente esquece de perguntar primeiro, a gente esquece de ouvir ele, o que ele tem para falar. A gente já vai acusando, né? A gente vai atacando e a gente vai afastando quando fazemos isso. Olha, gente, são muitas as informações, o tempo passa voando, mas eu acredito que está sendo de grande proveito para todos vocês. Para mim está sendo ótimo. Como eu disse, sou pai de 3 meninas de 12 a 19 anos e eu tenho muito a aprender a poder lidar e ajudar elas a caminharem de uma forma sóbria, equilibrada. Vocês também, com certeza, que estão nos assistindo, adultos ou mesmo jovens aí que talvez estão pensando, né, um dia se casarem, ter família, tudo informações úteis. Adolescentes, prestem bastante atenção naquilo que a gente também está conversando. Será que não é hora de dialogar com os seus pais o que está acontecendo? É importante para você, tá bom? A gente vai para o segundo intervalo. Agora, nesse intervalo, nós vamos abordar um pouquinho aí o tema 11, que também fala sobre experimentação, uso, abuso e dependência química, que é a parte 2, dando algumas dicas para vocês aí se armarem contra essa armadilha que é as drogas. Bom, e como a Elizabeth fez, eu gostaria de pedir para mais pessoas que estão nos assistindo fazerem o mesmo. Envie alguma pergunta aqui para nós vamos estar indo para o último bloco, o terceiro bloco de perguntas, e com certeza vai enriquecer o seu conhecimento, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco. A CAP iniciou suas atividades em dezembro de 2010. Nosso trabalho consiste em ajudar pessoas que desejam abandonar os vícios do álcool e das drogas, em um ambiente de tranquilidade e paz, com uma equipe responsável e amiga. Oferecemos atividades diversas no dia a dia e a oportunidade para uma nova maneira de viver. Se você conhece alguém que precise desse tipo de ajuda, entre em contato conosco. O uso com certa frequência de uma determinada substância psicoativa, como é o caso das drogas lícitas ou ilícitas, podem fazer com que a pessoa transforme esse hábito esporádico, ou seja, aquilo que é somente de vez em quando, em uso abusivo ou até mesmo dependência. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde e outros órgãos da área, através da identificação e classificação de alguns sintomas, é possível também classificar o nível do uso de drogas por parte de uma pessoa.
Mas nem sempre foi assim. Antes do século XX, se entendia que o vício no álcool ou outras drogas eram frutos da influência de espíritos malignos, falhas graves de caráter ou falta de vontade de abandonar aqueles vícios. Era considerado um problema unicamente moral. Porém, esta visão começou a mudar com o surgimento de grupos de ajuda mútua, como é o caso do AA, Alcoólicos Anônimos, no ano de 1935. A partir da década de 1960, a comunidade médica e científica se empenhou em melhorar e aperfeiçoar os diagnósticos e a classificação dos transtornos mentais. Portanto, tão somente há menos de um século que o uso e a dependência de drogas deixaram de ser vistos como um problema meramente moral e passaram a ser tratados como doença e questão de saúde pública. E quais são os sintomas e classificação do nível de consumo de drogas? Bem, vamos começar pelo uso. É considerado o uso a auto-administração de qualquer substância psicoativa, que apesar de seu uso, não acarreta em prejuízos mais graves ao seu usuário, tanto do ponto de vista físico, social ou psicológico. Já o uso abusivo ou nocivo é aquele que causa danos físicos, mentais ou sociais. Sua caracterização ocorre quando o usuário da droga, dentro do período de 12 meses, apresenta algum destes principais sintomas. Uso recorrente e que acarreta no não cumprimento de suas responsabilidades no trabalho, na escola ou em casa. E ainda quando representa risco físico. Ter seguidos problemas legais com a polícia ou justiça relacionado ao uso de drogas. Quando um dano físico ou psicológico é provocado. Muito bem, voltamos aí para o terceiro bloco, o último bloco da entrevista de hoje com o Danilo, falando um pouco, né, sobre essa prática da família no cuidado com as crianças e adolescentes, nesse risco tão grande que é aí a apresentação do álcool e das drogas, né, para os nossos filhos. Eu já vou direto para a pergunta, primeiro agradecendo o Felipe também, que mandou aí um joia aí para nós. Muito obrigado. E se vocês ainda quiserem enviar perguntas, dá tempo, tá bom? Aí o Júlio já me ajuda aqui trazendo a pergunta rapidinho e a gente faz a pergunta que vocês quiserem. Ô Danilo, diante de inúmeros casos de adolescentes que já experimentaram a droga, já experimentaram, ainda não é, agora já não é mais o risco de chegar a experimentar, mas já experimentaram. Já está usando. Álcool, maconha, que normalmente é o início, né? Normalmente, não sei. Se você tiver uma opinião diferente, pode dar lá também. Fator de proteção, o responsável, pai, mãe ou cuidadores, né? Pode desempenhar fator de proteção para auxiliar esses adolescentes a se absterem do consumo, deixarem de usar. Eu acho que a grande questão disso, primeiro passo para você conseguir se aproximar dele, que já está num uso de forma mais frequente, é um uso de forma um pouco abusiva, que já está causando algum prejuízo, você tem que deixar ele sem usar por um período, em abstinência. Certo. Por quê? Depende da droga que você está usando, né? Ela causa uma distorção da realidade que não adianta eu tentar chegar para ele conversar, que ele não vai estar receptivo. E como que eu faço isso para ele não usar? Então, ele vai estar indo à escola, é adolescente, né? Está na fase de estudo ainda. O que eu faço? Ficar em cima dele. Me ajuda aí. Tem que ficar em cima dele. Você tem que estar atento com a rotina dele. Você tem que estar atento com os grupos de amigos que ele está. E você tem que estar junto. Estar junto. É isso. É a coisa mais difícil que existe, que é o conviver. Você tem que conviver com ele para que você consiga protegê-lo. Porque se ele já, né, teve o início, reforçando o que você falou, e está curtindo aquele consumo, para interromper isso, se não estiver junto, não vai interromper. Não interrompe. Porque provavelmente a roda de amigos faz uso também. Isso. O porquê você chega, vamos lá para frente, vamos deixar o adolescente aqui, vamos lá pro adulto de 30, 40 anos que é usuário crônico já. Tem uma grande parte da sua vida, às vezes ele tem mais anos de vida usando do que sem usar uma droga. Se a gente pegar um adulto de 40 anos que começou a usar com 16,
e não parou até 40 anos, ele tem mais tempo de vida usando do que não. Né? Então vamos nele lá. Qual que é o grande trabalho que a gente faz com essa pessoa? É ensinar ela. Mas você vai ensinar ela a parar? Né? Não. Eu vou ensinar ela a entender o que acontece com ela. O que a droga causa, quais são os comportamentos que ele tem que leva ele ao uso. Tudo isso para evitar. Então no adolescente é igual. Então não importa se ele tem 20, 30 anos de uso ou se ele tem 2 meses. Eu vou ter que entrar na vida dele, vou ter que fazer parte da vida desse filho meu, desse adolescente, e vou ter que mostrar para ele, ensinar para ele o que está acontecendo. Porque a droga, ela é uma substância psicoativa que causa alterações de sentidos, de realidade. Se eu não afastar ele disso, eu não consigo trazer ele para perto de mim. Ótimo. Não consigo. Se preciso for, oriente ele a deixar de trabalhar, porque de repente o adolescente está trabalhando. Sim. Porque aí, bom, não sei. Agora, seria? Isso, você percebe agora como é que vai funcionando a nossa rede de proteção? Se eu tenho a escola que ele frequenta, se eu tenho a religião que ele frequenta, se eu tenho o curso que ele frequenta, não fica mais fácil eu controlar o acesso à droga do que se ele estiver indo só na escola, por exemplo? Exato. E aí que mesmo porque tem os amigos, sim, as pessoas que estão lá no curso, que podem nos dar as dicas do que tá mudando, o comportamento do seu filho está usando. Não é? Exato. Se você está numa atividade, ali aprendendo ou trabalhando, você tem tempo para usar? E assim, são atividades que vão gerar prazer, né? Porque na verdade a busca pelo uso da droga não é a busca de dor, é a busca por um prazer. E aí, de repente, encontra um prazer mentiroso, fictício, e que vai cobrar caro depois, se desenvolver uma dependência química. No entanto, gera um prazer, porque se gerasse dor de dente, ninguém usava. Né? A grande dificuldade que nós temos com o dependente químico, que é aquela pessoa que já desenvolveu a doença, essa doença ela não tem cura, ela tem controle. Você pode ficar sem a droga. A grande dificuldade que nós temos é fazer com que ela busque nas atividades rotineiras dela o prazer que a droga dá. Porque a química da droga é muito forte. Essa alteração que ela causa no nosso cérebro, ela é muito difícil conseguir um prazer igual, em sentido de satisfação. É muito forte. Então, você tem que ensinar de novo essa pessoa a ter prazer em ir na igreja, em ir numa lanchonete, em jogar bola com os amigos, entendeu? E ir em um evento familiar. Que esse pouquinho de prazer que ele vai pegando em cada situação da vida dele, substitua o prazer que a droga dá. É o fator de proteção mais importante, então, que a gente pode aqui pautar, é trazer para perto. Sim. É estar junto. É acompanhar, é isso? Conviver. Viva com ele. Certo. Nós falamos de um ambiente aqui que, legalmente falando, legislação, é inadmissível, por um exemplo, não pode fumar cigarro, quanto menos maconha ou tráfico dentro do ambiente escolar. Legalmente falando, até a pena aumenta, no caso de um tráfico dentro da escola. Tem os agravantes. Tem agravantes, dentro desse ambiente, que é um ambiente que é para ser de proteção. A última pergunta nossa aqui do projeto diante da curiosidade do adolescente pelas drogas, quais fatores de proteção a escola pode proporcionar para evitar que seus alunos venham experimentar ou dar continuidade a essa experiência do álcool e da maconha durante a fase escolar? Primeiro passo é proibir o uso. A gente sabe que existe uso em corredor, em lugares escondidos. Então a primeira coisa é a própria escola. Quando eu falo escola, não estou falando só os professores. Eu estou falando os profissionais que trabalham, os alunos, os pais, a comunidade. Saber que ali não é para acontecer isso. Ótimo. Essa é a questão. Todo mundo por essa causa. Se eu não trouxer a família para dentro da escola, essa proteção está falha. Como que você vai
pai e mãe, aceitar que um professor fale que seu filho está usando droga se você não percebeu dentro da sua casa. Mas se você está junto, se você está acompanhando a educação do teu filho, você vai conseguir respeitar aquele profissional e entender que o que ele está falando tem algum sentido, ou pode ser verdade. Então fica aí também esse reforço para os nossos gestores escolares aí, também, né, os professores, que muitas vezes é difícil lidar mesmo com essa situação. Mas eu acho que a gente realmente tem que se impor, é um ambiente importante, é um ambiente de formação e é um ambiente que realmente tem que estar livre das drogas. Escola sem drogas. É uma temática que a gente tem falado sempre no COMAD, Conselho Municipal sobre Drogas, e que, por incrível que pareça, tem hora que a gente fala, nossa, será que isso é possível? Óbvio que é possível, né? A gestão tem que se impor e ponto final, né? Escola é ambiente de aprendizado, de crescimento e desenvolvimento, então tem que ter mesmo. E aí, trazer os pais para junto mesmo, a comunidade para perto. Né? E às vezes a gente tem muita resistência, né? O projeto teve resistência, né? Exato, nós estamos com dificuldade. Tem 3 escolas que nós estamos tendo uma grande dificuldade de poder apresentar uma ajuda. Então essas barreiras têm que cair, realmente a gente tem que propagar mais. Eu acho que o projeto é preciso saber. Eu gostaria que você, para encerrar, agora saindo das perguntas aqui, Danilo, você como uma pessoa tantos anos envolvida, né, é um funcionário público, já participa tanto do público quanto do privado. Tem importância o projeto É Preciso Saber, na sua visão aí como psicólogo, diante do que você já acompanhou nosso projeto, o que você poderia deixar de uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo e que de repente tem uma dúvida, esse projeto aí está acontecendo, mas, né, é diferente, não é, em vez de ter palestra na escola, está fazendo vídeo. O que você fala aí, né, para nós que estamos trabalhando da CAP, da TVLP, da SOS, que nos ajuda a tornar real essa, né, conversa? O que o Danilo pode falar para nós encerrarmos o nosso bate-papo? Esse projeto ele surgiu com uma luz, né, que é muito interessante. Ele quer unir as pessoas, né? Quer unir o setor privado, que eu tenho certeza que já veio aqui. Sim. Quer unir o setor público, no caso eu aqui, estou como mero representante. Você quer unir as religiões, né? Tudo, né, em cima do que eu acabei de falar, trazer o conhecimento. Isso é muito importante. Esta conversa nossa aqui é conhecimento que nós estamos levando para a população. Né? E o conhecimento é a melhor forma de prevenção. Não existe melhor forma de prevenção do que eu saber o que fazer na hora certa. De ter o apoio das pessoas certas quando eu preciso. Né? Isso é viver em comunidade. E o projeto de vocês, ele tem esta luz que eu falo, né? É que unir a comunidade. Não importa credo, não importa que time de futebol que você torça, todos estão com apenas um objetivo, né? Que é prevenção. A prevenção para o uso de drogas é importantíssima, porque na hora que você entra num ciclo de uso compulsivo, a prevenção já não existiu mais, já não funcionou, né? E é muito difícil uma pessoa sair do mundo deste. É muito dolorido, difícil, né? Família sofre muito, né? A gente vive esse mundo, né, de uma forma onde a gente tem a pessoa sofrendo e a gente acompanha o sofrimento da família. É muito difícil, então vamos prevenir. E o projeto É Preciso Saber surgiu por causa disso, pessoal. A gente, como CAP, nós estamos com 8 anos de experiência. 8 anos vendo pessoas que querem parar. Eu não, sabe, alguma ou outra, de repente eu falo com muita franqueza com eles. Talvez você está aqui, veio aqui por N motivações menos parar de uso de droga. Porque a mulher ameaçou ir embora, porque o pai pôs na rua, porque o traficante está ameaçando de morte, a polícia está no pé e tal, e aí veio para cá. E essas pessoas não encontram a real motivação de sair, parar com o uso de droga, para dar satisfação que ela sente e tal.
Então a gente vê como CAP, diante de uma estatística, o quanto é difícil. Hoje eu vi uma mulher chorar muito lá dentro da CAP, porque o marido, um mês lá, decidiu que queria ir embora e não conseguimos convencê-lo a ficar. Foi embora e essa mulher em pranto lá, muito jovem ainda, e né, talvez é um casamento que se acabe. E esse comportamento, pastor, é muito importante a gente perceber desse ser humano que não conseguiu, foi o que? A resistir à dependência da droga dele. Mesmo. Não foi porque ele quis fazer um desaforo, Não. que ele quis afrontar todo mundo, não. É a doença instalada já. É muito triste. forte. É muito triste. Por isso, o nosso projeto de conscientização. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado. Deus abençoe, tá? Obrigado, Darlene. Darlene está aqui nos bastidores, né? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Júlio, tem pergunta ou não? Não, obrigado, Júlio, que nos ajudou aqui. Beto, Rebeca, que está aqui no estúdio também. E a todos vocês que nos assistiram. A SOS, que nos ajuda tanto, né? A TVLP, que dá todo esse suporte para se tornar real, porque senão seria algo só escrito. Aí a TV, né, torna aí os vídeos algo que a gente possa ver, enxergar. A todos os adolescentes que têm participado dos nossos episódios, né, aos adultos que nós convidamos e participam, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos ficar com uma parte final aí do episódio 12, né, que vai falar um pouquinho sobre prejuízos na formação profissional do adolescente. Muito obrigado a todos vocês. Numa próxima vocês estejam conosco e não esqueça, acesse lá tvlp.com.br/é preciso saber, 17 episódios já no site, 8 entrevistas ao vivo. Essa entrevista semana que vem já está lá na plataforma também para você acompanhar o que nós conversamos aqui. E também, né, já temos lá 8 matérias especiais dentro do site também, para poder abastecer nossa comunidade com conhecimento, que é a melhor forma de prevenção ao uso de drogas. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, Deus abençoe. É preciso saber, é preciso saber, é preciso saber, é preciso saber. Se você fosse dono de uma empresa, você contrataria alguém que tivesse histórico de uso indevido ou abusivo de álcool ou outras drogas? Não, ainda mais se fosse uma empresa assim que trabalhasse com operações perigosas. A pessoa ela precisa estar 100% ali focada no que ela está fazendo. Então eu sei que uma pessoa usuária de droga ou de alguma outra substância, ela não tem essa percepção. Então isso acarretaria algum problema ou para própria pessoa ou para a empresa e depois causaria um prejuízo. Não, porque o álcool ou outro tipo de droga altera o comportamento da pessoa e a pessoa poderia ou causar algum acidente ou até mesmo briga com os colegas de serviço. Não é à toa que dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, relatam que em torno de 20 a 25% de todos os acidentes de trabalho registrados no mundo tinham como causa principal o envolvimento de pessoas que estavam sob o efeito de álcool. Em nome da CAP e de toda a equipe do projeto É Preciso Saber, TVLP SOS Consultoria, agradecemos a sua participação. Sua audiência é de suma importância para nós. Também queremos deixar um lembrete para você. Quer assistir essa entrevista novamente, na íntegra? Se perdeu alguma coisinha, gostaria de revê-la? É só a partir da semana que vem acessar tvlp.com.br/é preciso saber, clicar no menu Videoteca e escolher o que você quer assistir. Lá, além da entrevista ao vivo, você também terá a opção de escolher matéria especial ou algum dos episódios que já estão no nosso site. Também faça a sua participação, tenha a sua participação no Facebook e no Instagram do projeto É Preciso Saber. Afinal de contas, é preciso saber.